Você já ouviu falar de cabotagem? Pois eu te garanto que se você ainda não ouviu, vai passar a ouvir, porque o Brasil está discutindo super esse assunto e ele mexe diretamente com a nossa capacidade de transporte e a infra de logística envolvida nisso. Bora entender mais sobre essa tal de cabotagem no Indústria de A a Z. Vamos começar pelo conceito. Cabotagem é quando um transporte marítimo acontece entre dois portos do mesmo país sem perder de vista a costa. Tipo assim, um navio que sai do porto de Santos, em São Paulo, e vai até o porto de Suape, lá em Pernambuco, sem se afastar do litoral, fez um transporte por cabotagem. E o transporte pode ser tanto de pessoas quanto de mercadoria. A cabotagem também pode acontecer em rios e lagos, como já acontece no Amazonas, no Pará e no Amapá. Na prática, o transporte por cabotagem funciona como uma linha de ônibus. O navio tem data e hora certinhas para atracar em cada porto, faz sempre o mesmo trajeto e volta ao ponto de origem. Você achou que não ia ter o bloco de historinha no Indústria de A a Z? É claro que vai ter. E aqui faz muito sentido porque a cabotagem é uma coisa antiga no mundo, inclusive no Brasil. Foi um dos primeiros meios de transporte quando a galera lá do Pedro Álvares Cabral chegou por aqui em 1500. Com o tempo, claro que outras formas de transporte também ganharam força, mas a cabotagem sempre foi importante na logística do Brasil. Eu vou te dar um panorama mais recente para você entender como a cabotagem foi e por que a gente voltou a falar mais sobre ela no Brasil. Até a década de 1930, a cabotagem era muito usada para transportar cargas a granel. Nessa época, as malhas rodoviárias e ferroviárias eram muito precárias por aqui. Entre as décadas de 1940 e 70, o governo deu vários incentivos para renovar a frota e investir na construção naval, com programas como o Plano Salute, de 1947, Plano SALT, e o Plano de Metas do Governo Kubitschek, de 1956 a 61. Uma coisa importante é que, nessa mesma época, também foram criados o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso querido BNDES, e o Fundo da Marinha Mercante, que ajudaram bastante tanto a financiar quanto a desenvolver o setor marítimo. Em 1969, a cabotagem foi estruturada com a criação da Superintendência Nacional da Marinha Mercante, a Sunamami, Sunomomo? A Sunamam, que deu base para o setor e incentivou ainda mais investimentos. O Brasil chegou a se destacar nesse setor naval na década de 1970, mas a partir dos anos 1980, a cabotagem voltou a enfrentar dificuldades, principalmente por conta da crise econômica, a falta de investimentos e a abertura do Brasil ao mercado internacional. Tudo isso teve uma nova virada de chave em 1993 com a Lei dos Portos, que modernizou a infraestrutura portuária e também reduziu a interferência do Estado nesse setor. Agora, voltando para o presente, o governo tem buscado incentivar o setor com novas políticas e programas específicos para a cabotagem. Uma delas é com o programa BR do Mar. Vamos entender? Como eu falei, a iniciativa mais recente que a gente tem é a criação da BR do Mar, que foi sancionada em 2022 com a Lei 14.301. O objetivo da BR do Mar, como ela ficou conhecida, é ampliar a oferta de transporte por cabotagem, incentivar que tenha mais concorrência nesse setor, ampliar a frota e melhorar a infraestrutura portuária. Eu vou listar aqui algumas das maiores vantagens que a BR do Mar busca trazer para o nosso mercado. A primeira é uma maior flexibilidade para o afretamento, essa palavra bonita que basicamente quer dizer o aluguel de embarcações, o uso de embarcações estrangeiras para fazer a cabotagem, permitindo que mais navios sejam usados para fazer isso sem a necessidade de compra imediata. O segundo ponto, a segunda vantagem, é a facilitação do acesso a financiamento para as empresas do setor. E o terceiro ponto, gente, é incentivar a formação de profissionais para atuar no mercado marítimo no Brasil. Tem uma coisa que é bem importante a gente dizer. Diferentemente do que muita gente disse, a BR do Mar não isenta esse setor de tributos, tá? Ela modifica o destino dos recursos arrecadados pelo Fundo da Marinha Mercante. Agora você está se perguntando por que a gente está incentivando e voltando a falar sobre cabotagem? Porque fortalecer essa modalidade de transporte tem muitas vantagens. Uma das principais vantagens é a redução de custos, especialmente para transportar cargas de muito volume e peso que precisam ser transportadas por longas distâncias. Eu te lembro aqui que hoje o Brasil é muito concentrado na malha rodoviária. Isso é muito caro porque o nosso país é enorme, né? O Brasil transporta a maior parte das suas cargas pelas estradas e isso encarece o frete, aumenta o risco de acidentes e traz muitos custos de manutenção das rodovias. A cabotagem pode ajudar justamente a equilibrar essa conta. De quebra, o meio ambiente agradece porque o transporte marítimo emite menos CO2
do que o transporte por caminhões ou aviões. Ou seja, além de ser mais econômico, a cabotagem também é mais verde. A cabotagem é especificamente boa para o transporte de muito volume de peso, como a gente falou lá atrás, agora eu vou te dar um exemplo. Enquanto seriam precisos 143 carretas ou 72 vagões de trem para transportar 5.000 toneladas de um produto, por exemplo, de minério, um único navio consegue fazer isso transportando tudo de uma vez só. Tem a questão de segurança também, gente. Nas estradas, o roubo de carga é uma preocupação constante, enquanto no transporte marinho isso é praticamente inexistente. Até porque os ataques piratas não são comuns, bom, pelo menos aqui no Brasil, né, gente? E por fim, tem a questão da previsibilidade, porque os navios de cabotagem têm rotas fixas e programadas, e assim a logística vai ficar mais eficiente e confiável. Bom, como nem tudo são flores, nesse caso nem tudo é estrela do mar. Você bota essa brincadeirinha aí para as nossas editoras responsáveis por esse roteiro, não pela sua apresentadora, que é apenas uma mensageira, tá? A cabotagem ainda enfrenta alguns desafios no Brasil, como tributos, gente, sempre tributos. O transporte por cabotagem paga vários impostos como AFR-MM, ICMS, PIS e COFINS. Um outro ponto fraco é a falta de incentivos para renovar a frota e o excesso de burocracia para a gente usar navios estrangeiros na cabotagem aqui no Brasil, aquela palavrinha bem legal chamada fretamento. E é legal falar que o programa BR do Mar foi criado justamente para tentar resolver essas tretas. Se você está comigo até agora e você ainda não está convencido de por que a gente tem que investir nisso, eu vou te dar alguns dados para você ver o quanto isso pode ser uma ótima oportunidade para o Brasil. Nosso país é gigantesco, gente. Ele não é só gigantesco, ele tem mais de 7.000 quilômetros de litoral e mais ou menos 30 portos ativos, um cenário totalmente ideal para expandir a cabotagem. Apesar do nosso potencial, só 11% das cargas do Brasil são transportadas por essa modalidade, mas o número cresce em média 10% ao ano. Com políticas como a BR do Mar, a expectativa é que a cabotagem continue crescendo e ajudando a tornar a logística brasileira mais eficiente e sustentável. Só vi vantagens, né? E aí, deu para entender melhor de por que a cabotagem pode ser uma ótima para o Brasil? Então deixa seus comentários aqui, a gente adora os comentários. Você que é estudante e usa os vídeos do Indústria de A a Z para se informar, para fazer os seus trabalhos, a gente ama os comentários de vocês, a gente celebra todos. Deixa seus comentários aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal da CNI para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima, porque eu tô sempre por aqui. Obrigada, beijos!